Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual. Nós vamos estar dando início e continuidade nos nossos estudos do livro que é o Espiritismo, né? Hoje nós vamos para o título Qualidade dos Médiuns. E antes de nós começarmos o vídeo de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo e deixar aquele like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos para vocês. Qualidade dos médiuns. A faculdade medianímica prende-se ao organismo. Ela é independente das qualidades morais do médium e é encontrada nos mais indignos como nos mais dignos. Não ocorre o mesmo com a preferência dada ao médium pelos bons espíritos. Os bons espíritos se comunicam mais ou menos voluntariamente por tal ou tal médium, segundo sua simpatia por seu próprio espírito. O que constitui a qualidade de um médium não é a facilidade com a qual obtém as comunicações, mas sua aptidão de não receber senão as boas e não ser joguete de espíritos levianos e enganadores. Os médiuns que deixam muito a desejar do ponto de vista moral recebem algumas vezes muito boas comunicações que não podem provir senão de bons espíritos e das quais é errado se espantar. Frequentemente é no interesse do médium e para lhe dar sábios avisos. Se não as aproveita, ele não é senão mais culpado, porque escreve sua própria condenação. Deus, cuja bondade é infinita, não pode recusar assistência àqueles que dela têm mais necessidade. O virtuoso missionário que vai moralizar os criminosos não faz outra coisa que aquilo que fazem os bons espíritos com os médiuns imperfeitos. Por outro lado, os bons espíritos, querendo dar um ensinamento útil a todo mundo, se servem do instrumento que têm sob a mão, mas o deixam quando encontram um que lhes é mais simpático e que aproveita suas lições. Retirando-se os bons espíritos, os espíritos inferiores, pouco preocupados com as qualidades morais que os incomodam, têm então o campo livre. Disso resulta que os médiuns imperfeitos moralmente e que não se emendam cedo ou tarde são a presa dos maus espíritos, que frequentemente os conduzem à ruína e às maiores infelicidades, mesmo neste mundo. Quanto à sua faculdade, bela que era e que teria ficado, se perverte primeiro pelo abandono dos bons espíritos e acaba por se perder. Os médiuns mais merecedores não estão ao abrigo das manifestações dos espíritos enganadores. Primeiro, porque não há ninguém bastante perfeito para não ter um lado fraco pelo qual possa dar acesso aos maus espíritos. Em segundo lugar, os bons espíritos o permitem algumas vezes para exercitar o julgamento, aprender a discernir a verdade do erro e desconfiar, a fim de que não se aceite nada cegamente, sem controle. Mas a mentira não procede jamais de um bom espírito, e todo nome respeitável que assina um erro é necessariamente apócrifo. Isso pode ainda ser uma prova para a paciência e a perseverança de todo espírita, médium ou não. Aquele que se desencorajasse com algumas decepções provaria aos bons espíritos que não poderiam contar com ele. Não é mais espantoso ver maus espíritos obsediarem pessoas respeitáveis do que não é surpreendente ver pessoas más se obstinarem sobre a terra contra os homens de bem. É notável que, depois da publicação de O Livro dos Médiuns, os médiuns obsediados são muito menos numerosos, porque, estando prevenidos, eles se mantêm em guarda e espreitam os menores sinais que podem trair a presença de um espírito enganador. A maioria daqueles que são obsediados ou não estudaram previamente ou não aproveitaram os conselhos. O que constitui o médium propriamente dito é a faculdade. A esse respeito, ele pode ser mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido. O que constitui o médium seguro, aquele que se pode verdadeiramente qualificar de bom médium, é a aplicação da faculdade, a aptidão de servir de intérprete aos bons espíritos.
Toda faculdade à parte, o poder dos médiuns para atrair os bons espíritos e repelir os maus está em razão da sua superioridade moral. Essa superioridade é proporcional à soma das qualidades que faz o homem de bem. Com ela, ele se concilia na simpatia dos bons e exerce ascendência sobre os maus. Pela mesma razão, a soma das imperfeições morais do médium o aproximam da natureza dos maus espíritos, lhe tira a influência necessária para os distanciar. Em lugar de ser ele quem se impõe àqueles, são aqueles que se impõem a ele. Isto se aplica não só aos médiuns, mas a todas as pessoas, uma vez que não há nenhuma que não receba a influência dos espíritos. Para se imporem ao médium, os maus espíritos sabem explorar habilmente todos os defeitos morais. Aquele que lhes dá maior acesso é o orgulho, sentimento que domina no maior número de médiuns obsediados, sobretudo naqueles que são fascinados. É o orgulho que os leva a acreditarem na sua infalibilidade e a repelir os avisos. Esse sentimento, infelizmente, é excitado pelos elogios do qual são objeto. Quando eles têm uma faculdade um pouco transcendental, são procurados, adulados e, acabando por crer em sua importância, consideram-se indispensáveis, sendo isso o que os perde. Enquanto o médium imperfeito se orgulha dos nomes ilustres, ou mais frequentemente apócrifos que levam as comunicações que ele recebe e se considera intérprete privilegiado das forças celestes, o bom médium não se crê jamais bastante digno de tal favor, tendo sempre uma salutar desconfiança da qualidade daquilo que recebe, não se confiando ao seu próprio julgamento, não sendo senão um instrumento passivo. Ele compreende que, se é bom, não pode disso fazer um mérito pessoal, não mais do que pode ser responsável se é mau, e que seria ridículo acreditar na identidade absoluta dos espíritos que se manifestam por ele. Deixa a questão ser julgada por terceiros desinteressados, sem que seu amor próprio tenha mais a sofrer com o julgamento desfavorável do que o ator, que não é passível da censura infligida à peça da qual é intérprete. Seu caráter distintivo é a simplicidade e a modéstia. É feliz com a faculdade que possui, não para dela se envaidecer, mas porque lhe oferece um meio de ser útil, o que faz voluntariamente quando lhe surge a ocasião, sem jamais melindrar-se, se não é colocado em primeiro plano. Os médiuns são os intermediários e os intérpretes dos espíritos. Cabe, pois, ao evocador e mesmo ao simples observador poder apreciar o mérito do instrumento. A faculdade medianímica é um dom de Deus, como todas as outras faculdades que se pode empregar para o bem, como para o mal, e da qual se pode abusar. Ela tem por objeto nos colocar em comunicação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de receber seus ensinamentos e nos iniciar na vida futura. Como a vista nos põe em comunicação com o mundo visível, a mediunidade nos coloca em comunicação com o mundo invisível. Aquele que dela se serve com um fim útil para seu próprio adiantamento e o dos seus semelhantes, cumpre uma verdadeira missão da qual terá recompensa. Aquele que dela abusa e a emprega em coisas fúteis ou no objetivo do interesse material, a desvia do seu fim providencial, suportando disso, cedo ou tarde, as consequências, como aquele que faz o mau uso de uma faculdade qualquer.